A FACAPA, Faculdade Católica de Pouso Alegre, e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Guaxupé, apresentam a importância espiritual do cuidado com a casa comum, um estudo da carta encíclica Laudato Si e da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a casa comum. A apresentação de Cássio Machado e Vinícius Fonseca, bacharelandos do curso de Filosofia da FACAPA e seminaristas da Diocese de Guaxupé. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã que está aqui nos acompanhando neste estudo, meditação e oração da carta encíclica Laudato Si, da exortação apostólica Laudate Deum, do Papa Francisco, sobre o cuidado com a nossa casa comum. Seja muito bem-vindo e agora acompanhe o nosso áudio. No encontro de hoje, nós vamos receber o professor Wallace Estevão Honorato. Ele leciona há 12 anos na rede pública e privada nas cidades de Itaú de Minas e Passos. Ele é formado em História e Sociologia pela Universidade de Franca e vai falar para nós de um trecho do capítulo 1º da Laudato Si, no qual o Papa faz uma série de relatos sobre o que está acontecendo com a nossa casa comum, os fenômenos e as consequências do mau uso da natureza. O professor Wallace vai se dedicar aos temas da poluição, das mudanças climáticas e da questão da água. Ouçamos com atenção. Tema extremamente relevante hoje nos debates acadêmicos, nos debates políticos, e sociais da atualidade, é a questão da relação do homem com o espaço natural. Essa relação ela é extremamente importante no que diz respeito à formação do meio social. É importante frisar que as sociedades humanas, desde a antiguidade, passando pela Mesopotâmia, pelo Egito, pela Pérsia, enfim, pelas variadas sociedades que se desenvolveram, elas geraram algum tipo de impacto ambiental. Toda a sociedade humana, e se a gente for um pouco mais ao passado, da humanidade, a gente pode remontar aí à pré-história, todas as sociedades humanas geraram algum tipo de impacto ambiental. A questão do debate atual é justamente a intensidade desses impactos, Como que o homem, hoje, ele se relaciona com esse espaço natural e como esse espaço natural gera problemáticas, essa relação, pode gerar problemáticas para o próprio homem. E é justamente essa a questão que hoje em dia, praticamente desde aí os anos 60, 70, a Conferência de Estocolmo, entre outras conferências, a própria Conferência de Roma, nos anos 60, elas vêm buscando justamente avaliar como que o homem se relaciona com o espaço natural. A questão hoje é muito mais entender que essa relação ela é importante, fundamental, sem ela não há existência de vida social, mas a questão é que esses impactos que nós geramos, que a humanidade vem gerando, ela vem sendo prejudicial à própria humanidade. A humanidade que não se sustenta sem a relação com o meio natural é uma relação que hoje precisa ser debatida. E isso em vários meios, em todos os meios, são chamados os meios religiosos, os meios acadêmicos, os meios científicos, todos os meios são chamados a esse debate. Como se relacionar com o meio natural? A grande questão hoje em voga, nós vemos aí, desde a Conferência de Paris, 2017, entre outras conferências aí, a ECO 92, passando por vários encontros multilaterais, multinacionais, no sentido de como se relacionar com o meio ambiente, são realizados. A questão é como sustentar a vida do homem
no meio extremamente industrializado, né? A Revolução Industrial do século XVIII, né, ela acaba gerando uma mudança no padrão de relação do homem com o meio natural. Essa relação se torna cada vez mais importante no sentido de ser cada vez mais intensa. A produção de bens de consumo que acompanha a Revolução Industrial, ela acaba gerando as problemáticas que a gente sabe que hoje em dia está em discussão, né? Voltando aí ao início, a questão é como gerar benefícios para as sociedades, como gerar benefícios para a humanidade, né? Com todos os meios tecnológicos que evoluíram e melhoraram, sim, a vida no planeta, a expectativa de vida, a produção de bens, mas como equalizar, como balizar isso com um desenvolvimento sustentável, com impactos que sejam menos problemáticos para nós, né, para a nossa humanidade. O próprio documento, né, Laudato Si, o Papa trata dessa temática e justamente levando ao pensamento de a Terra como sendo um lar, sendo a casa comum de todos, como ela está sendo tratada, né? Junto com todas essas conferências ambientais aí, como que a igreja e como que as próprias pessoas elas se relacionam. Se a Terra é o nosso lar, cabe a todos o cuidado dela. A questão é como gerar equilíbrio na produção de bens que tanto melhoraram a vida, a saúde, mas que hoje, pelo que todos as grandes conferências, as grandes nações, elas vêm aí cada vez mais citando que os pontos negativos, né, dessa produção industrial extremamente exagerada ou até que não supre, ela vai além do que aquilo que seria necessário. Uma entidade hoje que é extremamente importante para a questão do meio ambiente, né, seria a PNUMA, né? A PNUMA teria essa função, essa conferência lá do Quênia, justamente de Nairobi, que fazia a ligação, a função de discutir como que os impactos sobre a atmosfera, sobre a litosfera, sobre a hidrosfera, enfim, sobre a biosfera, né, que nós estamos inseridos, como que os homens vão justamente se relacionar sem deixar de ter a qualidade de vida que alcançamos. E nesse debate, o documento do Papa Laudato Si, ele trata de uma maneira muito delicada e cuidadosa ao citar que é necessário criar condições para que o meio científico e informacional, que é o que nós vivemos hoje, passando já praticamente para a quarta revolução industrial, crie condições para que nós possamos viver, se desenvolver, mas da mesma forma conseguir preservar e manter aí a vida no planeta. Então essa é uma questão importante para o debate quando se diz respeito a mudanças climáticas e ainda mais nos dias atuais, que com tantas múltiplas formas de entender esse tema, né? Então, a questão da poluição, não só a poluição de resíduos, né, resíduos sólidos, mas os resíduos gasosos, a própria poluição sonora, a poluição ambiental de maneira geral, são temas extremamente relevantes e cabe a nós, como acadêmicos, né, como pessoas que trabalham com o meio científico, procurar respostas para que, de forma mais clara e tranquila, possa chegar a uma solução. Obrigado então, professor Wallace, por tratar de dois temas tão importantes na atualidade, trazendo de forma tão interessante como o senhor apresentou. Vamos rezar agora a oração pela nossa terra. Rezemos juntos. Deus onipotente, que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas, vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz,
para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas, no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Amém.